Eu tenho ensinado a palavra de Deus por 35 anos. 5 anos em estudos bíblicos domiciliares, 5 anos trabalhando numa igreja em St. Louis e agora perto dos 25 anos no ministério da maneira que ele é hoje. E em todos os milhares de reuniões que eu fiz, eu só faltei a um culto, 2. Uma vez, uma reunião inteira e uma parte de uma outra reunião, por causa de uma doença. Todo o resto dos 35 anos, Deus tem me mantido. Você sabe como surpreendente, o quão incrivelmente surpreendente isto é? E precisamos comemorar coisas assim, que Deus concede a nós. Uma mulher contou-me certa vez, ela disse, você tem um testemunho tão poderoso, e muitos dos meus amigos também têm testemunhos poderosos. E ela disse, sabe, eu realmente não tive nada de tão incrível acontecendo na minha vida que eu tivesse de superar. E então, ela disse, eu conversava com Deus um dia, eu disse, Deus, eu não tenho testemunho tão grande assim. E ele disse, o seu testemunho é que eu te mantive. Precisamos apenas celebrar o poder mantenedor de Deus em nossas vidas. Quantos acidentes de carro poderíamos ter que nós não temos, porque temos anjos conosco e Deus nos sustenta? Alguém está sentindo seu ânimo aumentar hoje à noite? Alguém está sentindo como se alguns desses pesos em que você entrou estivessem começando a ser tirados dos seus ombros? Vou lembrá-lo, vou voltar nisso por um minuto. Veja, tenha a sua responsabilidade, lance o seu cuidado. Não saia daqui e comece a se importar com esse problema novamente. Se você pode fazer algo sobre isso, faça. Se não, então dê a Deus e nesse meio tempo, mostre que você confia nele, indo em frente, sendo ousado o suficiente para desfrutar de sua vida. A festa da Páscoa veio em seguida, mostrando gratidão a Deus pelo início da colheita do trigo. A festa das trombetas foi a próxima, um dia de festa expressando alegria e ação de graças a Deus. O dia da expiação foi um grande dia, o dia em que o pecado foi removido do povo e a nação foi restaurada à comunhão com Deus. Valeria a pena, não valeria separar um dia no ano? Cara, eu vou comemorar hoje porque meus pecados foram perdoados? Uau, eu não tenho que pagar? Jesus pagou? A festa dos tabernáculos era outra festa de 7 dias e foi uma festa de celebração pela proteção e orientação de Deus. Eu amo isso. Eu acho que talvez nós perdêssemos algo por não olharmos para essas coisas mais. E você sabe por que então nós não temos de fazer isso agora como mandamento? Porque eles tinham. Eu verifiquei, eu contei aqui na Bíblia, eram 8 mandamentos de celebração, e então eles também comemoravam cada vez que havia uma vitória, como quando Neemias terminou a construção, eles celebraram. Quando Esther teve a vitória e o mau Amã foi enforcado, eles celebraram. Toda vez que eles faziam progresso, algo assim, eles construíam um pequeno altar e iam adorar e celebrar ali. E assim, eles sempre celebravam as vitórias. E eu não acho que separamos tempo para fazer isso. Eu não acho que realmente separamos tempo em que devemos celebrar nossas vitórias, ainda que não seja algo assim tão diferente, sabe? Como eu disse, ir tomar uma xícara de café com um amigo, precisamos ter tempo para pensar, eu tenho recebido algo e eu vou tirar tempo para celebrá-lo. Por isso, Deus ordenou todas estas celebrações, mas eu acho que o que eles tinham por mandamento, nós agora temos pela graça. E se eles podiam fazer isso nesta frequência por mandamento, eu acho que devemos viver com uma atitude de celebração todo o tempo em nossas vidas. Amém? Eu não posso evitar, Joyce. Eu sou apenas uma daquelas pessoas mais profundas. Eu só não me sinto muito feliz, sabe? Eu tenho um livro para isso. Ele é chamado Vivendo Além dos Seus Sentimentos. Você pode sair e obtê-lo hoje aqui. Amém? Sim, eles iam de festa em festa. Deus gosta de uma festa. Que tal se levantar todas as manhãs assim? Oh, que bom, uma outra festa! E sabe, para mim ser capaz de chegar a esse ponto na minha vida é bastante surpreendente, porque eu era dessas pessoas muito profundas. Não faço nenhum barulho, eu estou pensando.
Eu estava geralmente pensando em como resolver os meus problemas. E eu sempre tinha o peso do mundo sobre os meus ombros. Tinha que ser responsável por tudo à minha volta. Todo mundo me procurava para todas as coisas. Estou lhe dizendo a verdade. Você pode aprender a desfrutar a sua viagem. Não seja tão frustrado a ponto de, quando você chegar ao seu destino, nunca ter aproveitado a viagem. As viagens na vida levam muito mais tempo do que o pouco de tempo que você fica quando chega ao destino. E eu tenho notícias para você. Quando você chega ao destino para o qual você está indo agora, você vai ficar lá por um curto período de tempo e você parte para algo mais em sua vida. Porque Deus nos criou para ser orientados a um objetivo. Estamos sempre indo na direção a alguma coisa. Estamos alcançando, nos alongando e crescendo. Então, se não apreciamos enquanto estamos indo, então vamos ter alguns poucos momentos de alegria em nossas vidas. Amém? Então aprenda a comemorar. Vamos aprender como celebrar vitórias grandes e pequenas. Que tal aniversários? Oh, não brinque com isso. Eu estou ficando apenas um ano mais velho, sabe? Não, eu não me importo com o meu aniversário. Eu não acho que é importante, sabe? Bem, que vergonha. Sabe que é mais do que apenas ficar um ano mais velho? Deixa eu perguntar, se nós comemoramos e damos uma festa para uma criança de 1 ano, pois todos nós sempre damos aos nossos filhos uma festa em seu primeiro aniversário. Todo mundo faz isso e todos os parentes têm que vir. Então eles geralmente têm uma festa em seu segundo aniversário e no terceiro e assim por diante. Se vamos fazer uma grande festa para uma criança de 1 ano, que tipo de festa devemos fazer quando fazemos 50 ou 60 ou 30 ou 40? Pense sobre isso. Por que comemoramos alguém ter passado por 1 ano apenas? Vamos lá. Porque nós comemoramos alguém tipo assim, uau, vamos comemorar, você está fazendo 1 ano de idade? No próximo ano, em 4 de junho, eu vou fazer 70. E, querida, eu vou dar aquela festa. E não vai ser uma festa de apenas um dia, será de uma semana inteira. E nós estamos em festa aqui. Em 1 ano, seu coração bate aproximadamente 38 milhões de vezes. 38 milhões de batimentos. Bombeando sangue. 525 milhões e 600 vezes. Em seus 38.400 a 76.800 quilômetros, dependendo do tamanho corporal e de vasos sanguíneos. Aqui tem muito poder miraculoso, nos mantendo, funcionando e fazendo todas as coisas que nós fazemos. E nós precisamos não ter essa atitude. Ah, não, eu estou bem, eu não preciso disso. Não, você não está bem. Você precisa sim. E porque nós não temos tempo para fazer essas coisas, é por isso que temos atitudes amargas e temos esgotamento e sentamos e sentimos pena de nós mesmos e nos ressentimos de outras pessoas que estão desfrutando de suas vidas, quando na verdade nós precisamos tomar a decisão de celebrarmos as nossas vidas. Amém? Bem, ninguém me deu uma festa, nem mesmo com o cabrito magro. Bem, dê uma festa a você. Basta dar-se uma festa. Honestamente, nós precisamos perder essa atitude. Oh, não, não. Não, está tudo bem, eu posso passar sem isso, sabe? Não, isso seria muito extravagante. Eu posso te dizer uma coisa? Você é merecedor de um pouco de extravagância de vez em quando, sabia? Tudo que você tem e tudo que alguém faz por você não tem que ser alguma coisa que você desesperadamente precisa. Mateus 28, verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contando um precioso, e eu posso acrescentar um caríssimo perfume. Eu esqueci agora o que eles disseram que era, que teria sido o custo de um mês de salário, algo assim. Era caríssimo, era muito, muito caro o perfume.
E ela veio e derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava inclinado à mesa. Então os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. Você sabe o que é indignado? Bem dizendo, oh, para que todo esse desperdício? Que desperdício pegar esse perfume tão caro e derramar sobre a sua cabeça. Esse perfume poderia ter sido vendido por alto preço e ter dado aos pobres. Isto soa tão espiritual. Sim. Sabe, às vezes ficamos tão religiosos que não conseguimos desfrutar de nada, sabe? Amém? Mas Jesus disse, percebendo isso, Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação louvável e bela para comigo. Pois os pobres vocês sempre os terão, mas a mim vocês nem sempre terão. Agora veja isso. E quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar-me para o meu sepultamento. Agora aqui está o que eu gostaria de dizer sobre isso. Este ato extravagante de amor e sacrifício que aquela mulher derramou sobre Jesus, isso realmente não era sobre o perfume, era sobre a sua disposição de sacrificar-se. Era sobre sua vontade de desistir de algo que lhe custou, eu não sei o que era. O que eu li dizia que um frasco de perfume valia 1 ano de salário. 1 ano de salário. De modo que ela estava disposta a dar 1 ano de salário. E isso pareceu para eles ser um desperdício extremo, mas Jesus estava se preparando para entrar no seu momento mais difícil enquanto ele esteve aqui na terra. E ele estava indo para o Getsemane para se preparar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para sua morte iminente e sua crucificação. E ele disse, o que ela está fazendo é preparar-me para o meu sepultamento. Alguém está entendendo o que estou dizendo? Porque esse ato de amor extravagante, a alegria que ele sentiu por esse sacrifício que ela ofereceu a ele, preparou para o momento mais difícil que estava chegando em sua vida. Vamos lá, adore a Jesus. Ele é digno. Agora, como eu disse, nós estávamos numa reunião na noite passada com algumas pessoas e um dos homens disse, eu estava no chuveiro e estava pensando, o que eu posso dar a Joyce? Eu gostaria de comprar para a Joyce o presente. Ele disse, Deus me disse, não tem nada a Joyce, dê para o Dave. Eu ainda estou falando com Deus sobre isso, eu ainda não entendi. Não entendi realmente, mas estou tentando estar feliz pelo Dave, sabe? Mas não estou feliz por Dave. Mas então ele disse, eu senti como se Deus quisesse que eu desse ao Dave um taco, mas eu não sabia que ele jogava golfe. E eu pensei, como alguém poderia não saber que o Dave joga golfe? De qualquer forma, aqui está o meu ponto. A última coisa no mundo que o meu marido precisa é de outro taco. Mas este homem, dirigido por Deus, comprou para o Dave não só um taco, mas sim um taco muito bom. Sabe, eu não sei muito sobre isso, mas Dave me disse que é caro. Bem, você deveria ter visto o Dave a noite passada. Quero dizer, ele abriu esta coisa e ele rasgou a caixa e tirou isso da caixa. Ele está mostrando as joias na parte inferior 3 vezes. Está vendo isso? Quero dizer, não são verdadeiras joias, mas ele diz, está vendo isso? Então, tem isso lá dentro. Ele está me dizendo que tipo e quanto custa. E quando eu quis trazê-lo aqui esta noite como exemplo, ele disse, não quero que tire o plástico ao lidar com ele, porque eu não quero que você o suje. E ele disse, veja se você cuida dele, sabe? Cuidado com ele. Então, aqui está o meu ponto. Dave não precisava desse taco. Foi extravagante. Isso o abençoou demais da conta. E ele ficou tão animado com isso. E eu não sei o que pode vir na vida de Dave e o que pode, talvez, o incomodando ou algo assim. Mas Deus quer entrar em nossas vidas e Ele quer fazer algumas coisas extravagantes para nós, para nos ajudar a equilibrar todas as outras decepções da nossa vida. E sabe de uma coisa? Não somente Deus quer fazer essas coisas para nós, mas eu quero que você escute. Deus trabalha através de pessoas. Esta bênção veio para Dave através de alguém que se dispôs a ouvir Deus.
Este presente extravagante foi derramado sobre Jesus porque a mulher estava disposta a ouvir a Deus. E não só as pessoas, não só precisamos de um pouco de extravagância em nossas vidas de vez em quando, sabe? É ótimo ter algo que você precisa desesperadamente. Mas tem um lado um pouco diferente quando você tem algo que sabe que realmente não teria que ter, mas Deus deu a você apenas como presente de amor. Só para fazê-lo de forma dupla e especial. Amém? E nós precisamos ser mais abertos para deixar Deus usar-nos, às vezes, para derramar bênçãos sobre pessoas. Sabe, eu acho que às vezes algumas pessoas não estão dispostas a dar aos pobres, mas tem um grupo de pessoas que iriam ajudar. Ficamos todos tocados pelas necessidades das pessoas e, por vezes, se alguém não está realmente necessitado, ou pensamos, por que vou ajudar? E ela tem mais do que eu? Bem, sabe, isso não é verdade. Muitas vezes não é nem mesmo sobre o presente, é sobre o que isto significa para a pessoa. É sobre as pessoas saberem que elas são valorizadas e que alguém se preocupa com elas. Eu acho que temos que estar dispostos a usar mais do nosso material, e mais das nossas coisas, e mais das nossas finanças, apenas para sermos bênçãos radicais para as pessoas. E não precisa se preocupar se você é uma bênção radical para alguém. Deus sempre vai tocar alguém para trazer bênçãos radicais para a sua vida. Você absolutamente não consegue dar demais a Deus. Amém? Eu gosto da mensagem desta noite. E não seja um desmancha-prazeres. Bem, não fique indignado. Isso é o que significa ficar indignado. Eu acho que é um desperdício. Esta outra roupa nova, sabe? E sabe o quê? As pessoas me perguntam às vezes do que eu gosto e sabe ou quais são os meus hobbies sabe, eu trabalhei tão duro na minha vida e realmente, não para o meu crédito, eu estava fora de equilíbrio, sobrecarregada e acabei ficando esgotada. E por isso eu tenho que ensinar as pessoas a cuidar de si, mas o meu coração estava certo, eu estava tentando fazer o que eu pensei que deveria, porém um pouco fora de equilíbrio e eu trabalhava tão duro que nunca cheguei perto de saber o que eu gostava de fazer. E assim, eu estive no processo de tentar descobrir isso nos últimos anos e alguém me perguntou ontem quais eram os meus passatempos. Eu disse, eu ainda estou tentando descobrir isso. Uma das coisas que eu decidi que eu amo é a beleza, as coisas lindas. Eu amo as coisas bonitas, apenas um cenário e só coisas bonitas, belas, belos móveis, material bonito. Você sabe, esse edifício é lindo, eu amo isso. Eu acho que aqui a unção até aumenta quando eu prego nesta casa. Amém? E assim, eu gosto de coisas bonitas, sabe? Eu não me desculpo por isso. Eu gosto de roupas bonitas, eu tenho mais do que eu preciso, mas eu dou muitas roupas. Isso é bom, eu trabalho duro. E, sabe, Deus quer que você tenha algumas coisas que você gosta, sabe? Pare de pensar que você sempre, posso passar sem isso, posso passar sem aquilo. Eu não estou sugerindo viver de maneira extravagante, muito além dos seus meios de obter coisas que você não pode pagar e de ser egoísta e egocêntrico. Eu estou falando sobre essas pequenas coisas extras que precisamos apenas aqui e ali na vida. Apenas esse pequeno toque que só acrescenta um pouco de brilho na vida. Sabe, eu não entendo sobre ficar tão animado sobre um taco de golfe, mas Dave ficou. Quero dizer, é como se fosse o seu novo bebê. Eu te digo, ninguém vai tocar naquele taco. Meu Deus, ele vai mostrar para todo mundo. Espere até que ele encontre os jogadores. Olhe para isso que eu ganhei. Ele diz, você tem um espírito de exagero. Ouça, tudo o que acontece na minha família eu coloco numa mensagem em 24 horas. Ele ganhou o taco há menos de 24 horas atrás. Me viram saindo e disseram, onde você está indo com isso? David disse, olha, ela já colocou numa mensagem.
Eu aposto, Dave, eu aposto que Deus deu a você esse taco apenas para que eu pudesse pregar esta noite. Vamos lá, louvado seja Deus. Foi o meu presente, afinal de contas. Sim. Tudo bem. Concentre-se no que faz de certo e não no que você faz de errado. Quantas de vocês, mães, às vezes se perguntam se você é uma boa mãe? Tem algumas aqui para quem talvez isso realmente tenha sido um problema real, sabe? Eu sou uma boa mãe? Ok, eu vou ler algo. Vou lhe dizer algo. Homens, vocês vão ter que me dar alguns minutos aqui para... Nós também amamos vocês, mas eu tenho que falar com as senhoras. As mulheres são maravilhosas. Quer dizer, honesta e verdadeiramente. Uau! Adão não sabia o que estava ganhando quando Eva chegou. Talvez ele soubesse, ele era um homem e não sabia como chamar, então ele olhou para ela e... calma! E é assim que nós temos mulher. A mãe e o pai estavam vendo TV. A propósito, é do meu livro A Mulher Confiante. Você pode obter se você é um homem e simplesmente coloca uma fita adesiva. E a mesma mensagem vai funcionar para você. Também. A mãe e o pai estavam assistindo TV quando a mãe disse: eu estou cansada e está ficando tarde, eu acho que eu vou para a cama. Ela se levantou, foi até a cozinha para fazer sanduíche para o almoço do dia seguinte, lavou as taças de sobremesa, tirou a carne do freezer para o jantar. Para a noite seguinte, conferiu o nível da caixa de cereal, encheu o recipiente de açúcar, colocou as colheres nas tigelas, colocou as tigelas na mesa, preparou a cafeteira para fazer o café da manhã seguinte, colocou algumas roupas molhadas na secadora, colocou a máquina para lavar, passou uma camisa, colocou botões, pegou as peças dos jogos deixados sobre a mesa, colocou a lista telefônica de volta na gaveta. Ela regou as plantas, esvaziou o cesto de lixo, pendurou uma toalha para secar, bocejou, espreguiçou-se e foi para o quarto. Ela parou ao lado da escrivaninha, escreveu uma nota para o professor, contou o dinheiro para o passeio da escola, tirou um livro de notas da gaveta, assinou um cartão de aniversário para um amigo, endereçou e selou o envelope, escreveu uma lista rápida para o supermercado do dia seguinte. Ela foi e colocou os dois em sua bolsa. Mamãe então passou o creme no rosto, colocou hidratante, escovou e passou fio dental em seus dentes, aparou as unhas. O marido disse: pensei que você estava indo para a cama. Eu estou a caminho, disse ela. Ela... Colocou um pouco de água na tigela do cachorro, colocou o gato para fora, certificou-se de que as portas estivessem trancadas, olhou cada uma das crianças, colocou uma lâmpada de cabeceira, pendurou uma camisa, tirou meias sujas no cesto de roupas, teve uma breve conversa com a criança que ainda estava fazendo a lição de casa. Em seu quarto, ela ajustou o alarme, colocou para fora roupas para o dia seguinte, endireitou a sapateira, acrescentou 3 coisas à sua lista de coisas a fazer no dia seguinte. Passado algum tempo, quando o marido desligou a TV e anunciou, para ninguém em particular: eu vou para a cama, ele foi. Deixa eu lhe dizer algo, mulheres, vocês são demais. Eu estou dizendo todos os detalhes de que as mulheres cuidam e mantêm para administrar uma casa. Vocês, homens, vocês não têm ideia do que Deus deu a vocês. Vocês simplesmente não têm a menor ideia. Eu estou indo para a cama. E ele se levantou e ele foi. Isso é verdade. Mulheres cuidam de tudo isso. Todos esses pequenos detalhes minúsculos que ninguém sequer presta atenção. Então, deixe-me dizer, você nunca tem que saber se você é uma boa mãe. Você nunca tem que saber se você é uma boa esposa. Você precisa começar a celebrar todas as coisas que você faz, porque você é incrível. Quer dizer, absolutamente incrível. Vamos lá, vamos dar às mães aqui um grande aplauso. Aleluia! Nosso Deus é um Deus maravilhoso, amém? Então eu quero que você comece a celebrar o que você faz. Sabe, você não foi feita para culpa. Na verdade, tem sido provado
Disseram-me cientificamente, os especialistas escreveram, que quando nos sentimos culpadas, existem hormônios liberados em nossos corpos que realmente nos causam certas doenças e problemas emocionais. Não fomos feitas para a culpa. Você não tem que ter uma atitude altiva de que é melhor do que todo mundo, mas você tampouco precisa pensar sobre tudo o que está de errado com você o tempo todo. Você é uma incrível pessoa. Eu lhe digo, você é uma pessoa incrível. E nunca deixe ninguém fazer você se sentir mal sobre si, mesmo porque você não é o que eles acham que você deveria ser. O que você precisa fazer é agradar a Deus e não agradar as pessoas. Amém? Cada um de nós podemos encontrar algo com que se preocupar se quisermos, mas Deus quer que nos concentremos nas coisas que estão indo bem. Ele quer que nós comecemos a celebrar vitórias. Eu acredito que você quer isso também. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. Eu tenho ensinado a palavra de Deus por 35 anos. 5 anos em estudos bíblicos domiciliares, 5 anos trabalhando numa igreja em St. Louis e agora, perto dos 25 anos, no ministério da maneira que ele é hoje. E em todos os milhares de reuniões que eu fiz, eu só faltei a um culto, 2. Uma vez, uma reunião inteira e uma parte de uma outra reunião, por causa de uma doença. Todo o resto dos 35 anos, Deus tem me mantido. Você sabe como surpreendente, o quão incrivelmente surpreendente isto é? E precisamos comemorar coisas assim, que Deus concede a nós. Uma mulher contou-me certa vez, ela disse, você tem um testemunho tão poderoso, e muitos dos meus amigos também têm testemunhos poderosos. E ela disse, sabe, eu realmente não tive nada de tão incrível acontecendo na minha vida que eu tivesse de superar. E então, ela disse, eu conversava com Deus um dia, eu disse, Deus, eu não tenho testemunho tão grande assim. E ele disse, o seu testemunho é que eu te mantive. Precisamos apenas celebrar o poder mantenedor de Deus em nossas vidas. Quantos acidentes de carro poderíamos ter que nós não temos, porque temos anjos conosco e Deus nos sustenta? Alguém está sentindo seu ânimo aumentar hoje à noite? Alguém está sentindo como se alguns desses pesos em que você entrou estivessem começando a ser tirados dos seus ombros? Vou lembrá-lo, vou voltar nisso por um minuto. Veja, tenha a sua responsabilidade, lance o seu cuidado. Não saia daqui e comece a se importar com esse problema novamente. Se você pode fazer algo sobre isso, faça. Se não, então dê a Deus e nesse meio tempo, mostre que você confia nele, indo em frente, sendo ousado o suficiente para desfrutar de sua vida. A festa da Páscoa veio em seguida, mostrando gratidão a Deus pelo início da colheita do trigo. A festa das trombetas foi a próxima, um dia de festa expressando alegria e ação de graças a Deus. O dia da expiação foi um grande dia, o dia em que o pecado foi removido do povo e a nação foi restaurada à comunhão com Deus. Valeria a pena, não valeria separar um dia no ano? Cara, eu vou comemorar hoje porque meus pecados foram perdoados. Uau, eu não tenho que pagar? Jesus pagou? A festa dos tabernáculos era outra festa de 7 dias e foi uma festa de celebração pela proteção e orientação de Deus. Eu amo isso. Eu acho que talvez nós perdêssemos algo por não olharmos para essas coisas mais. E você sabe por que então nós não temos de fazer isso agora como mandamento? Porque eles tinham. Eu verifiquei, eu contei aqui na Bíblia, eram 8 mandamentos de celebração, então eles também comemoravam
Cada vez que havia uma vitória, como quando Neemias terminou a construção, eles celebraram. Quando Esther teve a vitória e o Naamã foi enforcado, eles celebraram. Toda vez que eles faziam progresso, algo assim, eles construíam um pequeno altar, iam adorar e celebrar ali. E assim, eles sempre celebravam as vitórias. E eu não acho que separamos tempo para fazer isso. Eu não acho que realmente separamos tempo em que devemos celebrar nossas vitórias, ainda que não seja algo assim tão diferente, sabe? Como eu disse, ir tomar uma xícara de café com um amigo, precisamos ter tempo para pensar, eu tenho recebido algo e eu vou tirar tempo para celebrá-lo. Por isso, Deus ordenou todas estas celebrações, mas eu acho que o que eles tinham por mandamento, nós agora temos pela graça. E se eles podiam fazer isso nesta frequência por mandamento, eu acho que devemos viver com uma atitude de celebração todo o tempo em nossas vidas. Amém? Eu não posso evitar, Joyce, eu sou apenas uma daquelas pessoas mais profundas, eu só não me sinto muito feliz, sabe? Eu tenho um livro para isso. Ele é chamado Vivendo Além dos Seus Sentimentos. Você pode sair e obter hoje aqui. Amém? Sim, eles iam de festa em festa. Deus gosta de uma festa. Que tal se levantar todas as manhãs assim? Oh, que bom, uma outra festa! E sabe, para mim ser capaz de chegar a esse ponto na minha vida é bastante surpreendente, porque eu era dessas pessoas muito profundas. Não faço nenhum barulho, eu estou pensando. Eu estava geralmente pensando em como resolver os meus problemas. E eu sempre tinha o peso do mundo sobre os meus ombros. Tinha que ser responsável por tudo à minha volta. Todo mundo me procurava para todas as coisas. Estou lhe dizendo a verdade. Você pode aprender a desfrutar a sua viagem. Não seja tão frustrado a ponto de, quando você chegar ao seu destino, nunca ter aproveitado a viagem. As viagens na vida levam muito mais tempo do que o pouco de tempo que você fica quando chega ao destino. E eu tenho notícias para você. Quando você chega ao destino para o qual você está indo agora, você vai ficar lá por um curto período de tempo e você parte para algo mais em sua vida. Porque Deus nos criou para ser orientados a um objetivo. Estamos sempre indo na direção a alguma coisa. Estamos alcançando, nos alongando e crescendo. Então, se não apreciamos enquanto estamos indo, então vamos ter alguns poucos momentos de alegria em nossas vidas. Amém? Então aprenda a comemorar. Vamos aprender como celebrar vitórias grandes e pequenas. Que tal aniversários? Oh, não brinque com isso. Eu estou ficando apenas um ano mais velho, sabe? Não, eu não me importo com o aniversário. Eu não acho que é importante, sabe? Bem, que vergonha. Sabe que é mais do que apenas ficar um ano mais velho? Deixa eu perguntar. Se nós comemoramos, se damos uma festa para uma criança de 1 ano, pois todos nós sempre damos aos nossos filhos uma festa em seu primeiro aniversário. Todo mundo faz isso e todos os parentes têm que vir. Então eles geralmente têm uma festa em seu segundo aniversário e no terceiro e assim por diante. Se vamos fazer uma grande festa para uma criança de 1 ano, que tipo de festa devemos fazer quando fazemos 50 ou 60 ou 30 ou 40? Pense sobre isso. Por que comemoramos alguém ter passado por 1 ano apenas? Vamos lá. Porque nós comemoramos alguém tipo assim, uau, vamos comemorar, você está fazendo 1 ano de idade? No próximo ano, em 4 de junho, eu vou fazer 70. E, querida, eu vou dar aquela festa. E não vai ser uma festa de apenas um dia, será de uma semana inteira. E nós estamos em festa aqui. Em 1 ano, o seu coração bate aproximadamente 38 milhões de vezes. 38 milhões de batimentos. Bombeando sangue. 525 milhões e 600 vezes. Em seus 38.400 a 76.800 quilômetros, dependendo do tamanho corporal e de vasos sanguíneos. Aqui tem muito poder miraculoso, nos mantendo, funcionando
e fazendo todas as coisas que nós fazemos, e nós precisamos não ter essa atitude. Ah, não, eu estou bem, eu não preciso disso. Não, você não está bem. Você precisa sim. E porque nós não temos tempo para fazer essas coisas, é por isso que temos atitudes amargas e temos esgotamento e sentamos e sentimos pena de nós mesmos e nos ressentimos de outras pessoas que estão desfrutando de suas vidas, quando na verdade nós precisamos tomar a decisão de celebrarmos as nossas vidas. Amém? Bem, ninguém me deu uma festa, nem mesmo com o cabrito magro. Bem, dê uma festa a você. Basta dar-se uma festa. Honestamente, nós precisamos perder essa atitude. Oh, não, não. Não, está tudo bem, eu posso passar sem isso, sabe? Não, isso seria muito extravagante. Eu posso te dizer uma coisa? Você é merecedor de um pouco de extravagância de vez em quando, sabia? Tudo que você tem e tudo que alguém faz por você não tem que ser alguma coisa que você desesperadamente precisa. Mateus 28, verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contando um precioso, eu posso acrescentar um caríssimo perfume. Eu esqueci agora o que eles disseram que teria sido o custo de um mês de salário, algo assim. E era caríssimo, era muito, muito caro o perfume. E ela veio e derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava inclinado à mesa. Então os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. Você sabe o que é indignado? Bem dizendo, oh, para que todo esse desperdício? Que desperdício! Pegar esse perfume tão caro e derramar sobre a sua cabeça. Esse perfume poderia ter sido vendido por alto preço e ter dado aos pobres. Isto soa tão espiritual. Sim. Sabe, às vezes ficamos tão religiosos que não conseguimos desfrutar de nada, sabe? Amém? Mas Jesus disse, percebendo isso, Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação louvável e bela para comigo. Pois os pobres vocês sempre os terão, mas a mim vocês nem sempre terão. Agora veja isso. E quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar-me para o meu sepultamento. Agora aqui está o que eu gostaria de dizer sobre isso. Este ato extravagante de amor e sacrifício que aquela mulher derramou sobre Jesus, isso realmente não era sobre o perfume, era sobre a sua disposição de sacrificar-se. Era sobre sua vontade de desistir de algo que lhe custou, eu não sei o que era. O que eu lhe dizia é que um frasco de perfume valia 1 ano de salário. 1 ano de salário, de modo que ela estava disposta a dar 1 ano de salário. E isso pareceu para eles ser um desperdício extremo, mas Jesus estava se preparando para entrar no seu momento mais difícil enquanto ele esteve aqui na terra. E ele estava indo para o Getsêmani para se preparar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para sua morte iminente e sua crucificação. E ele disse, o que ela está fazendo é preparar-me para o meu sepultamento. Alguém está entendendo o que estou dizendo? Porque esse ato de amor extravagante, a alegria que ele sentiu por esse sacrifício que ela ofereceu a ele, preparou-o para o momento mais difícil que estava chegando em sua vida. Vamos lá, adore a Jesus. Ele é digno. Agora, como eu disse, nós estávamos numa reunião na noite passada com algumas pessoas e um dos homens disse, eu estava no chuveiro e estava pensando, o que eu posso dar a Joyce? Eu gostaria de comprar para a Joyce o presente. Ele disse, Deus me disse, não tem nada a Joyce, dê para o Dave. Eu ainda estou falando com Deus sobre isso, eu ainda não entendi. Não entendi realmente, mas estou tentando estar feliz pelo Dave, sabe?
Mas não estou feliz por Dave. Mas então ele disse: eu senti como se Deus quisesse que eu desse ao Dave um taco, mas eu não sabia que ele jogava golfe. E eu pensei, como alguém poderia não saber que o Dave joga golfe? De qualquer forma, aqui está o meu ponto. A última coisa no mundo que o meu marido precisa é de outro taco. Mas este homem, dirigido por Deus, comprou para o Dave não só um taco, mas sim um taco muito bom. Sabe, eu não sei muito sobre isso, mas Dave me disse que é caro. Bem, você deveria ter visto o Dave a noite passada. Quero dizer, ele abriu esta coisa e ele rasgou a caixa e tirou isso da caixa. Ele está mostrando as joias na parte inferior 3 vezes. Está vendo isso? Quero dizer, não são verdadeiras joias, mas ele diz, está vendo isso? Então, tem isso lá dentro. Ele está me dizendo que tipo e quanto custa. E quando eu quis trazê-lo aqui esta noite como exemplo, ele disse, não quero que tire o plástico ao lidar com ele, porque eu não quero que você o suje. E ele disse, veja se você cuida dele, sabe? Cuidado com ele. Então, aqui está o meu ponto. Dave não precisava desse taco. Foi extravagante. Isso o abençoou demais da conta. E ele ficou tão animado com isso. E eu não sei o que pode vir na vida de Dave e o que pode, talvez, o incomodando ou algo assim. Mas Deus quer entrar em nossas vidas e Ele quer fazer algumas coisas extravagantes para nós, para nos ajudar a equilibrar todas as outras decepções da nossa vida. E sabe de uma coisa? Não somente Deus quer fazer essas coisas para nós, mas eu quero que você escute. Deus trabalha através de pessoas. Esta bênção veio para Dave através de alguém que se dispôs a ouvir Deus. Este presente extravagante foi derramado sobre Jesus porque a mulher estava disposta a ouvir a Deus. E não só as pessoas, não só precisamos de um pouco de extravagância em nossas vidas de vez em quando, sabe? É ótimo ter algo que você precisa desesperadamente. Mas tem um lado um pouco diferente quando você tem algo que sabe que realmente não teria que ter, mas Deus deu a você apenas como presente de amor. Só para fazê-lo de forma dupla e especial. Amém? E nós precisamos ser mais abertos para deixar Deus usar-nos. Às vezes, para derramar bênçãos sobre pessoas. Sabe, eu acho que às vezes algumas pessoas não estão dispostas a dar aos pobres, mas tem um grupo de pessoas que iriam ajudar. Ficamos todos tocados pelas necessidades das pessoas e, por vezes, se alguém não está realmente necessitado, ou pensamos, por que vou ajudar? E ela tem mais do que eu. Bem, sabe, isso não é verdade. Muitas vezes não é nem mesmo sobre o presente, é sobre o que isto significa para a pessoa. É sobre as pessoas saberem que elas são valorizadas e que alguém se preocupa com elas. Eu acho que temos que estar dispostos a usar mais do nosso material, e mais das nossas coisas, e mais das nossas finanças, apenas para sermos bênçãos radicais para as pessoas. E não precisa se preocupar se você é uma bênção radical para alguém. Deus sempre vai tocar alguém para trazer bênçãos radicais para a sua vida. Você absolutamente não consegue dar demais a Deus. Amém? Eu gosto da mensagem desta noite. E não seja um desmancha-prazeres. Bem, não fique indignado. Isso é o que significa ficar indignado. Eu acho que é um desperdício. Esta outra roupa nova, sabe? E sabe o quê? As pessoas me perguntam às vezes do que eu gosto e sabe ou quais são os meus hobbies e sabe, eu trabalhei tão duro na minha vida e realmente não para o meu crédito, eu estava fora de equilíbrio, sobrecarregada e acabei ficando esgotada. E por isso eu tenho que ensinar as pessoas a cuidar de si, mas o meu coração estava certo, eu estava tentando fazer o que eu pensei que deveria, porém um pouco fora de equilíbrio e eu trabalhava tão duro que nunca cheguei perto de saber o que eu gostava de fazer. E assim, eu estive no processo de tentar descobrir isso nos últimos anos e alguém me perguntou ontem quais eram os meus passatempos. Eu disse, eu ainda estou tentando descobrir isso.
Uma das coisas que eu decidi que eu amo é a beleza, as coisas lindas. Eu amo as coisas bonitas, apenas um cenário e só. Coisas bonitas, belas, belos móveis, material bonito. Você sabe, esse edifício é lindo, eu amo isso. Eu acho que aqui a unção até aumenta quando eu prego nesta casa. Amém? E assim, eu gosto de coisas bonitas, sabe? Eu não me desculpo por isso. Eu gosto de roupas bonitas, eu tenho mais do que eu preciso, mas eu dou muitas roupas. Isso é bom, eu trabalho duro. E, sabe, Deus quer que você tenha algumas coisas que você gosta, sabe? Pare de pensar que você sempre, posso passar sem isso, posso passar sem aquilo. Eu não estou sugerindo viver de maneira extravagante, muito além dos seus meios de obter coisas que você não pode pagar e de ser egoísta e egocêntrico. Eu estou falando sobre essas pequenas coisas extras que precisamos apenas aqui e ali na vida. Apenas esse pequeno toque que só acrescenta um pouco de brilho na vida. Sabe, eu não entendo sobre ficar tão animado sobre um taco de golfe, mas Dave ficou. Quero dizer, é como se fosse o seu novo bebê. Eu te digo, ninguém vai tocar naquele taco. Meu Deus, ele vai mostrar para todo mundo. Espere até que ele encontre os jogadores. Olhe para isso que eu ganhei. Ele diz, você tem um espírito de exagero. Ouça, tudo o que acontece na minha família eu coloco numa mensagem em 24 horas. Ele ganhou o taco há menos de 24 horas atrás. Me viram saindo e disseram, onde você está indo com isso? David disse, olha, ela já colocou numa mensagem. Eu aposto, Dave, eu aposto que Deus deu a você esse taco apenas para que eu pudesse pregar esta noite. Vamos lá, louvado seja Deus. Foi o meu presente, afinal de contas. Sim. Tudo bem. Concentre-se no que faz de certo e não no que você faz de errado. Quantas de vocês mães às vezes se perguntam se você é uma boa mãe? Tem algumas aqui para quem talvez isso realmente tenha sido um problema real, sabe? Eu sou uma boa mãe? Ok, eu vou ler algo. Vou lhe dizer algo. Homens, vocês vão ter que me dar alguns minutos aqui para... Nós também amamos vocês, mas eu tenho que falar com as senhoras. As mulheres são maravilhosas. Quer dizer, honesta e verdadeiramente. Uau! Adão não sabia o que estava ganhando quando Eva chegou. Talvez ele soubesse, ele era um homem e não sabia como chamar, então ele olhou para ela e... calma! E é assim que nós temos mulher. A mãe e o pai estavam vendo TV. A propósito, é do meu livro A Mulher Confiante. Você pode obter se você é um homem e simplesmente coloca uma fita adesiva. E a mesma mensagem vai funcionar para você. Também. A mãe e o pai estavam assistindo TV quando a mãe disse, eu estou cansada e está ficando tarde, eu acho que eu vou para a cama. Ela se levantou, foi até a cozinha para fazer sanduíche para o almoço do dia seguinte, lavou as taças de sobremesa, tirou a carne do freezer para o jantar. Para a noite seguinte, conferiu o nível da caixa de cereal, encheu o recipiente de açúcar, colocou as colheres nas tigelas, colocou as tigelas na mesa, preparou a cafeteira para fazer o café da manhã seguinte, colocou algumas roupas molhadas na secadora, colocou a máquina para lavar, passou uma camisa, colocou botões, pegou as peças dos jogos deixados sobre a mesa, colocou a lista telefônica de volta na gaveta. Ela regou as plantas, esvaziou o cesto de lixo, pendurou uma toalha para secar, bocejou, espreguiçou-se e foi para o quarto. Ela parou ao lado da escrivaninha, escreveu uma nota para o professor, contou o dinheiro para o passeio da escola, tirou um livro de notas da gaveta, assinou um cartão de aniversário para um amigo, endereçou e selou o envelope, escreveu uma lista rápida para o supermercado. Do dia seguinte, ela foi e colocou os dois em sua bolsa. Mamãe então passou o creme no rosto, colocou hidratante, escovou e passou fio dental em seus dentes, aparou as unhas. O marido disse, pensei que você estava indo para a cama. Eu estou a caminho, disse ela. Ela colocou um pouco de água na tigela do cachorro, colocou o gato para fora, certificou-se de que as portas estivessem trancadas, olhou cada uma das crianças, colocou uma lâmpada de cabeceira,
Pendurou uma camisa, tirou meias sujas no cesto de roupas, teve uma breve conversa com a criança que ainda estava fazendo a lição de casa. Em seu quarto, ela ajustou o alarme, colocou para fora roupas para o dia seguinte, endireitou a sapateira, acrescentou 3 coisas à sua lista de coisas a fazer no dia seguinte. Passado algum tempo, quando o marido desligou a TV e anunciou, para ninguém em particular, eu vou para a cama, ele foi. Deixa eu lhe dizer algo, mulheres, vocês são demais. Eu estou dizendo todos os detalhes de que as mulheres cuidam e mantêm para administrar uma casa. Vocês, homens, vocês não têm ideia do que Deus deu a vocês. Vocês simplesmente não têm a menor ideia. Eu estou indo para a cama. E ele se levantou e ele foi. Isso é verdade. Mulheres cuidam de tudo isso. Todos esses pequenos detalhes minúsculos que ninguém sequer presta atenção. Então, deixe-me dizer, você nunca tem que saber se você é uma boa mãe. Você nunca tem que saber se você é uma boa esposa. Você precisa começar a celebrar todas as coisas que você faz. Porque você é incrível. Quer dizer, absolutamente incrível. Vamos lá, vamos dar às mães aqui um grande aplauso. Aleluia! Nosso Deus é um Deus maravilhoso, amém? Então eu quero que você comece a celebrar o que você faz. Sabe, você não foi feita para culpa. Na verdade, tem sido provado, disseram-me cientificamente, os especialistas escreveram, que quando nos sentimos culpadas, existem hormônios liberados em nossos corpos que realmente nos causam certas doenças e problemas emocionais. Não fomos feitas para a culpa. Você não tem que ter uma atitude altiva de que é melhor do que todo mundo, mas você tampouco precisa pensar sobre tudo o que está de errado com você o tempo todo. Você é uma incrível pessoa. Eu lhe digo, você é uma pessoa incrível. E nunca deixe ninguém fazer você se sentir mal sobre si, mesmo porque você não é o que eles acham que você deveria ser. O que você precisa fazer é agradar a Deus e não agradar as pessoas. Amém? Cada um de nós podemos encontrar algo com que se preocupar se quisermos, mas Deus quer que nos concentremos nas coisas que estão indo bem. Ele quer que nós comecemos a celebrar vitórias. Eu acredito que você quer isso também. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo.
The city wakes in color spilling off the street. Neon whispers tangle with the sun on our feet. We walk between the chaos and the quiet of our minds, chasing little moments only daydreams find. The sky bends low, we reach for more. Every corner holds a secret door. With every heartbeat in the urban streams, we dance inside our vivid dreams. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Laughing loud, chasing every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Just us, the city, and our daydream scene. Footsteps like a song sincere. Your hand finds mine, a spark ignites the crowded air. We paint the world with moments that we share. Every shadow turns to light we crave. Every street a ribbon we can wave. Movements no one else can scheme. Living inside our endless dream. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Laughing loud, chasing every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Just us, the city, and our daydream scene. We find a rhythm only we know. Stars above reflecting passing streams. A fleeting world of city lights and dreams. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Every laugh, every step, every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Forever lost in our daydream scene.